Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal, o canal da Graça de Deus. Aqui nós teremos um bate-papo sobre Bíblia, sobre teologia, sobre história e muito conteúdo importante para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento também a respeito da história do cristianismo. Eu quero, por favor, que você se inscreva no canal, curta e compartilhe. É muito importante você se inscrever no canal para que o canal possa crescer cada vez mais e mais pessoas acessem esse conteúdo, que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possíveis. E eu conto com você para curtir, compartilhar com um amigo, com uma amiga e se inscrever no canal. Hoje eu vou falar sobre a história do cristianismo, um assunto muito importante, que talvez você não tenha este tipo de conhecimento. É um conhecimento um pouco escasso e eu, inspirado por Deus, quero lhe trazer a respeito sobre o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio da Igreja Católica Romana, aproximadamente no ano 325 depois de Cristo, na Turquia, em Iznik, na Turquia, liderado pelo imperador. O imperador era Constantino I. O imperador ele havia se convertido, entre aspas, não uma conversão completa, mas ele se converteu antes ainda de 325 e ele deu fim à perseguição aos cristãos com o Édito de Milão. Esse édito deu fim às perseguições aos cristãos. E com o fim dessas perseguições, o cristianismo ele cresceu de uma forma exacerbada no Império Romano. No Império Romano, o cristianismo foi crescendo, foi ganhando espaço dentro da cultura do Império. E no ano 325, começou-se a ter, nessa mesma época, uma heresia muito grande chamada arianismo. Essa corrente filosófica, cristológica, bem assim, é uma questão cristológica sobre a natureza de Cristo, ela foi promulgada pelo presbítero Ário da cidade de Alexandria. Alexandre de Alexandria também estava nessa cidade, e Ário, presbítero Ário de Alexandria, ele tinha uma ideia que Cristo, ele não era divino. Cristo, ele não era o Filho de Deus, não tinha vida eterna, não existia antes da fundação do mundo. Para Ário, Cristo, o Filho, ele foi criado, não foi gerado como a Igreja Católica Romana acreditava. A Igreja Católica Romana, ela acreditava que Jesus, seria o Filho de Deus divino e foi gerado pelo próprio Deus, consubstancial do Pai. Deus de Deus, Filho do Pai, Deus de Deus, Filho do Filho. Então, ele era gerado, para a Igreja Católica Romana, Jesus era gerado do Pai, veio do Pai, da essência do Pai, consubstancial do Pai. Já Ário não acreditava desta forma. Ário achava que Jesus, ele era simplesmente uma criatura como todas as outras criaturas, como os animais, como o próprio ser humano, como uma árvore, como o mar, como o sol. E Jesus era mais uma criação de Deus. Mas Jesus, ele era divino, mas era uma criação. Diferente da Igreja Católica Romana, que acreditava que o Filho foi gerado do Pai. Ele era divino. Ele era também o próprio Deus. Mesmo sendo filho, ele era o próprio Deus. O que aconteceu? Isso foi a maior heresia que no quarto século estava sendo promulgado. Então o que aconteceu? O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio da Igreja Católica para combater o arianismo, as doutrinas de Ário. Ou seja, o imperador Constantino convocou mais de 1.800 bispos de todo o império para estar na Turquia, a atual Turquia hoje. Antigamente não era a Turquia, era a região da Ásia Menor, da Anatólia, a cidade de Iznik. Hoje fica na Turquia. Hoje essa região fica na Turquia. Então o imperador Constantino, que havia se convertido entre aspas, como eu falei anteriormente, o que ele fez? Convocou mais de 1.800 bispos de toda a região. Pagou a passagem deles, pagou a hospedagem deles, pagou a alimentação, o imperador Constantino. Ele fez de tudo para que todos os bispos viessem ali
naquela região para um consenso da igreja, para ter uma votação, se eles concordavam ou não com o arianismo, com essa doutrina que fala a respeito da cristologia, da divindade de Jesus, se Jesus realmente foi gerado ou foi criado pelo Pai. O que aconteceu nesse concílio? Apareceu 318 bispos, não todos os bispos vieram, o Papa Silvestre também concordou com esse concílio, apesar que o Papa não interferia nas questões do imperador, mas o Papa Silvestre também ele concordou com esta questão do consenso, e na reunião foi decretado que o arianismo foi uma heresia. Então o Ário foi banido daquela região, ele foi para outra região, foi banido, e ganhou sim a doutrina católica romana da Trindade Celestial, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino, Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. É muito interessante esse assunto, porque depois do concílio foi promulgada a data da Páscoa, muitas coisas foram promulgadas nesse concílio de Nicéia. Já o segundo concílio também, no ano 787, da Era Comum, a imperatriz Irene, ela também declarou a adoração de imagens que Constâncio V já havia também negado. Então foram muitos concílios que a Igreja Católica Romana fez, aproximadamente 7 concílios, e nós vamos falar ao longo dos vídeos sobre esses concílios. Mas o concílio de Nicéia, o tema principal foi refutar completamente o arianismo e a ortodoxia do Cristo divino como Filho de Deus foi realmente a realidade. E a Bíblia Sagrada diz a respeito disso, a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Somente para ratificar que eu acredito também dessa forma, não só como Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus é o próprio Deus verdadeiro. Jesus não é somente um filho ensanguentado, ele é o próprio Deus. A Igreja Católica não tinha ainda essa noção. Achava Jesus divino, mas ainda considerava Jesus como filho. Diferente do arianismo, que Jesus era somente uma criatura de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que o canal possa crescer cada vez mais, está bom? Então, não esqueça de compartilhar com um amigo seu. Forte abraço e até o próximo vídeo.